Eu vou fazer um paralelo bem rápido e, por favor, eu não quero entrar em questão política, tá? No Brasil. Mas eu quero trazer aqui um contexto para você. O que está acontecendo hoje no Brasil? E, por favor, não sou de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de nada. Eu estou te dando uma informação. E, se você tiver um pouquinho de juízo, você vai confirmar o que eu estou falando. E não ter paixão política, naturalmente. Juízo e não ter paixão política. O que está acontecendo no Brasil é que os poderes que devem ser harmônicos, ou seja, complementares, alinhados, cada um respeitando o seu limite e a sua igualdade de forças, ok? Um vem sobrepondo ao outro. O executivo vai lá, em vez dele falar ao Congresso, toma aqui a minha proposta, analisa a minha proposta, vê se ela está direitinho, melhora ela e aprova. Suprema Corte, né, STF, vê se é constitucional e vamos com a minha proposta. O que o governo faz? Decreto. Medida provisória. Ou seja, o executivo legisla. Certo? Aí começa o Congresso quer tomar uma decisão. Não, o orçamento eu que decido o orçamento. Aí tem uma votação por alguma coisa qualquer. Um dos parlamentares judicializa. Quem era mestre de fazer isso no governo do Bolsonaro era o Randolph. Mestre. Ele ia lá e falava, judiciário, olha isso aqui para mim, por favor, se isso aqui é constitucional ou não. Aí o judiciário ia lá e decidia. Ou seja, o judiciário ele é um órgão passivo, ele não é ativo. Só que quando ele é acionado por um parlamentar, ele tem que se posicionar. Então, no final, quem dizia que era o que não era o judiciário. Isso aconteceu direto no governo Bolsonaro. Direto. Certo? Então, o que começou a acontecer? Um desequilíbrio. Um poder começou a se sobrepor ao outro. Somado ao seguinte, isso aqui já é... O judiciário que nós temos hoje no Brasil é uma reação desde Lava Jato. É uma consequência. Por quê? Porque a classe política passou a ser desrespeitada no Brasil. Porque a gente passou a ver todo mundo como corrupto. E aí a gente colocou na figura de um juiz, no caso do Moro na época, a salvação do Brasil, né? Então, deu superpoderes ao judiciário. Por quê? Porque o Congresso, corrupto. Porque o presidente, corrupto. Então a gente colocou todo mundo no mesmo balaio, né? E a força do judiciário se sobrepôs. E o judiciário gostou disso, né? E agora não quer mais largar o osso. Tudo tem explicação, gente. Tudo tem explicação, tá? Se a gente olha para o governo Trump, por exemplo, é muito semelhante. Você já deve ter visto lá ele fazendo decreto, aquela assinatura grande dele lá, levantando lá os decretos e vai decreto, super taxas aí, sobre taxas na semana passada e vão embora. Ou seja, o próprio presidente vai fazendo, vai governando, sem passar pelo rito democrático. O que aconteceu na Itália? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa aconteceu na Itália. O governo baixou um decreto, esse decreto como um decreto de urgência, começando a valer no dia seguinte. Imagina uma indústria, fazendo um paralelo aqui, tá? Eu gosto sempre de mostrar para você que nada é caso isolado. Imagina uma indústria chinesa ou americana ou o que fosse, falando o seguinte, olha, agora você vai ter uma taxa de não sei quanto para poder entrar o teu produto nos Estados Unidos, da noite para o dia. Imagina uma Nike da vida que faz o tênis a fábrica no Vietnã, no Nepal. Da noite para o dia, você vai ter uma tarifa de, sei lá, 20 e poucos %. Perde competitividade. Como é que você transfere uma fábrica, estoque, treina mão de obra, contrata pessoas e para levar isso para os Estados Unidos? Não tem como.
Ou seja, pode ser uma sequência de quebradeiras em cadeia que a gente não tem noção. Gente, de novo, eu estou falando para vocês o nível da falta de racionalidade que o ser humano pode chegar, da falta de consequência. Simplesmente entram poucos numa sala, decidem a portas fechadas, atropelam qualquer rito democrático. Por isso que eu acredito que a gente está vivendo o fim da democracia, honestamente. Eu acredito, tem gente que já fala que a Terceira Guerra Mundial já começou, né? E a gente ainda não percebeu isso. E alguns já dizem, alguns cientistas políticos já dizem que a gente está vivendo aí os princípios das dores aí da Terceira Guerra Mundial, que lá na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra, ninguém tinha percebido os estopins ou os inícios da guerra em si, mas já estavam acontecendo os desdobramentos. Há quem diga isso, eu não posso afirmar, mas está muito estranho, né? Tem uma sequência de atos acontecendo, de situações acontecendo, que de fato não são minimamente comuns, né? Guerra na Ucrânia, situação lá de Israel e Hamas, Síria, cai lá o presidente da Síria que estava lá não sei quanto tempo, cai em pouco tempo, e agora essa confusão aí de guerra comercial, e Estados Unidos falando vou anexar a Groenlândia, o canal do Panamá é meu, e troca o nome do Golfo do México para Golfo da América, e Taiwan, que é uma história antiga que a China quer há muito tempo, e agora o que vai acontecer? E Rússia, eu paro a guerra, mas se me entregar isso aqui, enfraquecimento da União Europeia, enfraquecimento da OTAN, ou seja, um monte de fortalecimento dos BRICS falando de moeda única. Gente, é um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo que você fala assim, cara, tá estranho. União Europeia fala, vamos, guarda aí água para 72 horas. Confusão, gente. O mundo tá estranho. O mundo tá estranho. O que é importante você entender? O que aconteceu na Itália não é um caso isolado. Não é. E o que é importante você entender? É importante você entender o seguinte: a gente pode estar diante de uma mudança de regime, mudança de comportamento político, e é imprescindível que você garanta o seu direito imediatamente. Que você aproveite a regra enquanto ela está clara. Esse é o ponto. Muita gente abriu mão disso por anos, por décadas, às vezes por gerações, de direitos, e que hoje esses direitos podem ser atropelados. Esse é o ponto. Mas o que eu tenho de boa notícia para te dar aqui? Está havendo uma reação na Itália. E essa reação está sendo em prol da Constituição. E isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Se a Suprema Corte, se o Judiciário embarcam nessa aberração, a gente estaria diante de um grande problema. Estaria diante de um grande momento de grandes preocupações.